Vamos então resolver a tarefa número 7, que vai tratar de uma sequência de uma figura pentagonal composta, e vamos analisar primeiro aqui a figura antes de passar às questões. Observa o início da sequência de figuras que o Hugo está a construir com círculos. Nesta sequência, cada figura tem mais círculos do que a figura anterior. Portanto, se nós repararmos, isto tem uma estrutura pentagonal, não é? Parece um pentágono aqui, né? Aqui neste também continua a ser um pentágono, e este aqui é o mesmo género, mas com 3 fiadas. Ora bem, vejamos, por exemplo, a relação do número de círculos entre a figura 2 e a figura 3. O que é que nós verificamos? Verificamos que em cada vértice, portanto, isto como sendo uma estrutura pentagonal, não é? Tem 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Nós verificamos que na figura de ordem 2, nós temos dois círculos em cada vértice. Na figura 3 já temos 3 círculos em cada vértice. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Que o número de círculos da figura de ordem 3 é igual ao número de círculos da figura de ordem 2 mais 5. Não é? Portanto, no fundo, este tem 10 círculos, este aqui com mais 5 terá 15, não é assim? Portanto, se nós analisarmos em pormenor agora as 3 figuras, de ordem 1, ordem 2, ordem 3, a primeira tem uma fiada pentagonal, não é? A segunda já passa a ter 2 fiadas, porque tem 2 em cada vértice, e a terceira vai ter 3 fiadas, 3 fiadas pentagonais. Portanto, relativamente à quantidade de ciclos por figura, podemos verificar que o número de fiadas pentagonais é igual à ordem da figura, não é assim? O número de fiadas, portanto, aqui neste caso, temos 3 fiadas, ordem 3, 2 fiadas, tem uma fiada, 2 fiadas, ordem 2, uma fiada, ordem 1, portanto, a ordem n está associada ao número de fiadas. Portanto, podemos dizer que uma fiada vezes 5 dá 5. 2 fiadas vezes 5 dá 10. 3 fiadas vezes 5 dá 15. Então, a regra de construção de sequência, como é que nós podemos definir? Podemos dizer que o número de círculos numa determinada figura de ordem n é igual a 5 vezes n. Não é assim? E repare-se aqui que, sendo assim, cada vértice tem tantos círculos quanto o grau a que a figura pertence. Este é grau 1, tem um círculo. Grau 2 tem 2 círculos. Grau 3 tem 3 círculos. Grau n terá n círculos. Vamos então responder à primeira questão. Copia e completa a tabela. Portanto, temos aqui o número da figura, isto é a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o número de círculos. Portanto, é fácil de resolver esta questão. Nós verificamos, aliás, que a primeira, a segunda e a terceira têm 5, 10, 15, não é assim? Que é exatamente o que constam lá, 5, 10, 15. A quarta, a quinta e a sexta, o que é que nós fazemos? Como nós conhecemos a regra da sequência, que nos diz que é igual a 5, o número de círculos numa determinada ordem é igual a 5 vezes o número dessa ordem, é fácil calcular o 4, o 5 e o 6. Basta substituir o 5 pelo 4, ali, o n por 4, 5 vezes 4 dá 20. A figura de ordem 5 já tem 5 vezes ordem 5, 5, 25. E a sexta, 5 vezes 6, 30. Como nós vimos antes, cada figura tem tantos círculos nos vértices, em cada vértice, quantos a ordem a que pertence. Esta figura é uma figura de ordem 6. Portanto, é esta. Tem 30 círculos. Da ordem 6. Portanto, significa que vai ter 6 círculos em cada vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem tantos vértices quantos o pentágono, porque é 5. Nós já vimos que a estrutura é pentagonal. Portanto, 5 vezes 6 dá 30. A segunda questão diz o seguinte: indica uma lei de formação que te permite obter o número de círculos de uma figura a partir do número de círculos da figura anterior. Como nós já vimos, temos a regra de sequência, que é 5... o número de círculos de ordem n, da figura de ordem n, será 5 vezes n. Né? Nós já vimos esta expressão. Mas esta expressão dá-nos o número de círculos em função da ordem. Não relaciona a figura com a figura anterior, ou vice-versa, ou a anterior com a seguinte. Para isso temos que definir uma regra de sequência, mas com uma expressão diferente. E o que é que nós notamos nas sequências? É que, como nós vimos, a figura de ordem 1 tem 5 círculos, a figura de ordem 2 já tem 10, a 3 tem 15. Portanto, há uma diferença de 5 entre uma figura e a figura seguinte. Então, a regra de sequência ou lei de formação que permite obter uma figura de ordem n, conhecendo o número de círculos da figura anterior,
será uma expressão deste tipo, isto é, o número de círculos de uma figura de ordem n é igual ao número de círculos de uma figura n menos 1, isto é, da ordem anterior, mais 5. Não é? Vamos, por exemplo, ver a relação do número de ciclos entre a figura 2 e a 3. Nós verificamos que a figura 3, o número de ciclos da figura 3, que é 10, não é? É igual à figura do ao número de ciclos da figura 2 mais 5. Efetivamente são. Não é? Portanto, se nós conhecemos o número de ciclos da figura 2, que é 10, estão aqui, duas fiadas de 5, 2 vezes 5, 10, mais 5, 10 mais 5 dá 15 círculos. É exatamente o número de círculos da figura de ordem 3. Terceira pergunta é esta. Haverá alguma figura com 124 círculos? Justifica a tua resposta. Portanto, claro que não. E não há porquê. De acordo com a regra de sequência, nós sabemos que a regra de sequência é 5 vezes n. Não é? Nós já tínhamos chegado a essa conclusão. Portanto, o número de círculos da figura na sequência são sempre múltiplos de 5. E 124 não é múltiplo de 5. Se dividimos 124 por 5, 5 não é divisor de 124. Não é um número inteiro, isto está a 24,8 aproximadamente. Portanto, o número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Neste caso, termina em 4, não é divisível por 5. Portanto, não é possível acontecer isto. Não é possível haver uma figura desta sequência que tenha 124 círculos. Poderá ter 125, não é? Porque é múltiplo de 5. Quarta pergunta diz assim: transcreve a opção que representa o número total de círculos necessários para construir a figura 10 da sequência. Aqui dão-nos várias opções de resposta para a regra de sequência. E verificamos que este 10, um dos 10 aqui, por exemplo, é efetivamente o n da figura de ordem 10. Portanto, este aqui é o 10, é o n, aqui é o n, aqui poderá ser um deles o n e o outro já não, e aqui também poderá ser um deles o n. Portanto, o produto é comutativo e a adição também. Portanto, não afeta. Portanto, o que é que nós chegamos à conclusão? Chegamos à conclusão que das 4 expressões, a única que tem o formato da nossa equação, a equação de sequência geradora, sendo 5n, a única que satisfaz o formato é esta. Efetivamente tem 5 e tem um n que é igual a 10. Esta tem 5 mais, não é? Esta tem 10 vezes 10 também não, porque tem que ter um 5, a nossa equação geradora, e esta é de soma. Portanto, não há dúvida que a opção A é a resposta, não é? 5, sendo a regra de sequência 5n, para n igual a 10, é substituir o n por 10. Então fica 5 vezes 10, que é o número de círculos exatamente da figura de ordem 10. Todas as outras opções não servem. De qualquer modo, este problema, vamos ver a evolução da construção das figuras para ganhar alguma experiência. Por exemplo, na opção B, quando diz aqui 5 mais n, o que é que significa? Vamos considerar estas figuras, a ordem 1, 2, 3, 4 e a ordem 10. Significa que, quando n é igual a 1, a figura vai ter 5 círculos mais 1. 5 mais 1 é 1. A figura de ordem 2 já vai ter os 5 mais 2. Vão ser acrescentados 2 aqui. Começa a iniciar uma segunda fiada. Na figura de ordem 3 já vai ter 5 mais 3. Portanto, 1, 2, 3. Tem os 5 de base e depois mais 3. O 4 a mesma coisa. O que é que significa? Significa que a figura começa por iniciar uma segunda fiada pentagonal, não é? E para uma figura de ordem 10, 5 mais 10 tem 15, ela vai ter mais duas fiadas, não é? Portanto, além da fiada inicial, vai ter 5, mais 5 outra, mais 5 outra. Portanto, este formato não tem nada a ver com o nosso, por isso é que ela não, esta expressão não é de acordo com a nossa equação de sequência, não é? Opção B, 10n. O que é que significa? Como é que é feita a construção deste tipo? Para a ordem 1, nós temos duas fiadas de círculos, isto é, temos 2 círculos em cada vértice. Para a ordem 2, já vamos ter 10 vezes 2, 20. Já vamos ter 4 fiadas de círculos. Já vamos ter 4 círculos por vértice. Para n igual a 3, já vamos ter 30 círculos. 10 vezes 3, 30. Já vamos ter 6 círculos em cada vértice. Né? Para a ordem 4,
vamos ter 40 ciclos, isto é 8. Verifiquem aqui como é que vai ser a variação do número de ciclos por vértice. Aqui, com 10, aparece só 2, depois passa a 4, passa a 6, passa a 8. Quando for a figura de ordem 10, significa que vamos ter 20, não é? Da mesma proporção. É uma figura deste tipo. Reparemos que o número de ciclos por vértice é do tipo 2n, isto é, quando a figura é da ordem 1, tem 2n, 2 vezes 1, 2. Quando a figura é da ordem 2, tem 4. Quando a figura é da ordem 3, tem 6. Quando a figura é da ordem 4, tem 8. Quando a figura é da ordem 10, vai ter 20, que é 2 vezes 10 dá 20. Por isso é que para a figura 10 em cada vértice existem 2 vezes 10 círculos. Portanto, existem 20 círculos, que fazem um total de 20 vezes 5 vértices, faz 100 círculos. Para a opção D, temos 10 mais n. Significa que ele começa a ter uma estrutura de duas fiadas pentagonais, mais n, 1. Quando é ordem 1. Quando é ordem 2, começa uma terceira fiada, segundo círculo. Ordem 3, terceiro ciclo. Ordem 4, quarto ciclo. Quando chega a figura de ordem 10, vai ter 10, mais 10 vai ter 20 círculos. Isto é, vai ter mais duas fiadas do que o início, não é? Portanto, aqui inicia a terceira fiada pentagonal e afinal no número 10, na ordem 10, tem duas fiadas pentagonais a mais do que a da ordem 1. A quinta questão é: escreve o número de círculos que tem a figura 62, da ordem 62, e mostra como chegaste à tua resposta. Portanto, para isto nós vamos ter que utilizar a regra de sequência. Nós temos que a regra de sequência é 5 vezes n. Para a ordem n igual a 62, é multiplicar 5, substituir n por 62, temos 310 círculos. Agora, para visualizarmos o aspecto da figura, não é pedido no problema, mas devemos fazê-lo para ganhar alguma experiência, n igual a 62, nós vamos ter quantos círculos em cada vértice? Vamos ter 62 círculos. Cá está, 5 vértices vezes 62. Quer dizer que vamos ter em cada vértice, vamos ter 62. Efetivamente, vamos ter aqui uma fiada de 62 círculos, aqui outra fiada de 62, outra fiada de 62, outra fiada de 62 e outra fiada de 62. No total teremos 310 círculos.